Olá, hoje nós vamos falar a respeito de midríase ou pupilas midriáticas. Mas o que é isso? Nós estamos aqui numa série de vídeos falando a respeito de avaliação de pupilas num atendimento pré-hospitalar. Ou seja, quando um socorrista ou qualquer pessoa estiver atendendo alguma pessoa numa situação de emergência, é muito importante a gente prestar atenção nas pupilas daquele paciente. Porque as pupilas elas vão nos revelar muitas informações importantíssimas para o atendimento daquela vítima que podem ser crucial para a vida daquele paciente. É muito importante nós prestarmos atenção nisso. Mas o que é a midríase? A midríase nada mais é do que quando as pupilas elas estão demasiadamente dilatadas. O que são as pupilas? As pupilas é esse buraquinho preto que nós temos bem no centro dos olhos. Quando nós olharmos para qualquer pessoa, nós estamos acostumados a ver as pupilas de um tamanho normal. Mas quando nós olhamos para uma pessoa e as pupilas dessa pessoa estão grandes, ou seja, estão um tamanho maior do que o normal, as duas pupilas estão totalmente dilatadas, isso nos revela algumas informações. Na verdade, quando isso acontece, nem sempre é por causa de alguma doença que a pessoa tem. A midríase pode ser causada por vários fatores. Um dos principais fatores que causam a dilatação excessiva das pupilas é por causa da iluminação. A iluminação ela é vital para o tamanho das nossas pupilas. As pupilas elas fazem a regulação de entrada de luz que passam pela nossa retina. Ou seja, quando nós estamos num ambiente totalmente escuro, as nossas pupilas, naturalmente, elas tendem a se dilatar, porque tem menos luz no ambiente, ou seja, menos luz vai passar pela retina. Automaticamente, quando nós iluminamos o ambiente, as nossas pupilas, elas tendem a se contrair naturalmente para diminuir a quantidade de luz passando pela nossa retina. Ou seja, a iluminação, ela é um dos principais fatores que causam a midríase em uma pessoa. Outro fator que pode causar a midríase em uma pessoa é por alguns fatores emocionais. Digamos que uma pessoa está com muito medo ou está em sinal de alerta, ela está ansiosa, está nervosa, ou seja, alguma situação que desencadeou ali alguma situação no sistema nervoso daquele paciente. Ou seja, a pessoa quando ela passa por algum estado nervoso, de alerta, de atenção, automaticamente as pupilas elas tendem naturalmente também a se dilatarem para poder captar mais informações ali ao redor dela. Ou seja, esse é um outro fator que também pode desencadear o tamanho das pupilas ficarem maiores do que o normal. Outros fatores também que podem ocasionar a midríase em uma pessoa é quando uma pessoa toma medicamentos, ou seja, alguns medicamentos podem também causar a dilatação excessiva das pupilas. Ou quando alguma pessoa usa drogas, alguns tipos de drogas também podem causar a dilatação excessiva das nossas pupilas. Esses são alguns fatores que são naturais. Temos alguns outros fatores que são devido a algum tipo de trauma, ou seja, a pessoa tomou algum tipo de pancada, principalmente na região da cabeça, e isso pode desencadear também a midríase. Como, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, bateu a cabeça ali na parte da lataria do carro, e quando nós vamos atender esse tipo de paciente, nós temos que olhar as pupilas dela. E dependendo se esse paciente tiver alguma lesão no tronco encefálico, pode ocasionar a midríase ali nas pupilas daquele paciente. Por isso é importante nós prestarmos muita atenção nisso. Um fato curioso que também acontece é quando uma pessoa ela vem a óbito, ela morre, automaticamente as pupilas elas tendem a entrar em midríase, ou seja, elas se dilatam. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as funções neurológicas daquela pessoa automaticamente são inativadas, ou seja, a pessoa perdeu totalmente a capacidade neurológica dela, ou seja, automaticamente as pupilas não têm mais esse poder de dilatar ou de contrair, ou seja, automaticamente ela vai se dilatar e não vai mais voltar ao tamanho normal. Ou seja,
esse também é um fator que nós encontramos num paciente que está em óbito depois de algum certo tempo. E aí nós olhamos as pupilas daquele paciente, daquela vítima, e nós conseguimos identificar que as funções neurológicas daquele paciente não estão mais funcionando. É importante também nós fazermos o teste de reatividade dessas pupilas, ou seja, nós alterarmos bruscamente a iluminação nos olhos daquele paciente, ou seja, deixar a iluminação escura e nós irmos com uma lanterna ali nos olhos daquele paciente e mudarmos de um ambiente escuro para um ambiente claro, automaticamente ali naquela região das pupilas. Se aquela pupila não tiver nenhuma reação, aquelas pupilas elas não têm nenhuma reatividade. Ou seja, nós aí também conseguimos identificar, é um outro sinal que esse paciente também está em óbito. Mas o que nós devemos fazer quando nós encontrarmos um paciente com as pupilas totalmente dilatadas? Em primeiro lugar, nós devemos levantar o máximo de informações possíveis ali do local, com familiares, amigos, alguém que viu alguma situação ali com aquela pessoa acontecendo, se foi algum tipo de trauma na cabeça ou se aquele paciente toma algum tipo de remédio, e nós vamos levantar o máximo de informações possíveis. Com base nisso, nós vamos identificar algumas coisas. Foi algum tipo de trauma? Principalmente na região da cabeça do paciente? Se foi, nós temos que imobilizar a cabeça daquele paciente. De alguma forma, nós não podemos mais movimentá-la, porque quanto mais nós movimentarmos, nós podemos estar agravando aquela lesão ali no tronco encefálico do paciente. Ou seja, nós devemos preservar a coluna cervical daquele paciente o máximo possível, até a chegada do socorro ou até esse paciente dar entrada no centro médico hospitalar. Essas são algumas informações a respeito das pupilas em midríase, ou seja, quando elas estão totalmente dilatadas. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta ele, para que você também comente ele. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você já viu alguma situação parecida com essas que nós comentamos aqui. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e até a próxima.